Lucas 7 diz assim: um dos fariseus, versículo 36, um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela o secou com o seu cabelo, e continuou a beijá-lo e a derramar perfume sobre ele. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo, ele não teve nem coragem de falar, Bruno. Ele falou com ele mesmo. Sabe aquela coisa que você fala assim? Fulano fazendo isso. Ele disse consigo, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu, Simão, Simão, cara, eu vejo Jesus pensando assim, logo tu, cara, né? Tenho algo a dizer. Diga, mestre, respondeu Simão, todo feliz. Tenho algo para te dizer. Diz, mestre, pode falar. Então Jesus lhe contou a seguinte história. Um homem emprestou dinheiro a duas pessoas, 500 moedas de prata a uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu, suponho que aquele que perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão, ele vai para próximo da mulher de novo, que está ajoelhada, e fala com Simão dali, veja esta mulher ajoelhada aqui. Quando entrei na sua casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela os lavou com as suas lágrimas e os secou com os seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas ela, desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu os meus pés com um perfume raro. Eu lhe digo, os pecados dela são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco é perdoado, demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é este que anda por aí perdoando pecados? Então Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou, vá em paz. Eu dei o tema dessa mensagem de não peça licença. Não peça licença. Não peça. Simão estava na casa dele, fazendo um banquete para Jesus. Só que aquela mulher não estava convidada. Ela não fazia parte das pessoas que deveriam estar ali. Sabe por quê? Porque ela era uma pecadora. Ela tinha real noção de quem ela era. Mas quando você precisa adorar, quando você tem sede por adorar, você não precisa pedir licença. Você não precisa dizer, me dá um espacinho, posso entrar? Não, você vem e adora, cara. Quantos aqui são visitantes, que é a primeira vez que vocês vieram aqui? Levanta a mão aí que eu quero ver vocês. Que legal, cara, quanta gente, sejam muito bem-vindos. Não precisa pedir licença aqui não, que pode entrar, adorar, ajoelhar, levantar a mão, fica à vontade. Sabe por quê? Porque na presença de Jesus, todo mundo está incluso. Todo mundo está incluso. Não existe um momento certo e nem um lugar certo. O dia que perguntaram para Jesus onde era o lugar certo de adorar, ele falou, essa é a hora e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não
existe uma hora, não existe um lugar, mas existe um coração adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. É assim, é essa adoração que Ele quer que saia da gente, verdadeira, tem que vir de dentro, tem que ser verdade para a gente, tem que ser real para a gente. Não precisa ser real para a pessoa que está do seu lado, mas tem que ser verdadeira para você. Para você. As pessoas que estavam em volta olhando aquilo falavam: o que essa mulher está fazendo? E Jesus não se percebe. Esse banquete era tão incrível que esse banquete tinha a presença de um cara que todo mundo queria conversar com ele. Ele, naquela mesa ali, ele foi colocado em mesma importância que Jesus naquele momento. Sabe quem era? Lázaro. O homem tinha ressuscitado, todo mundo queria saber como é que foi, o que sentia, aonde ele estava, o que ele viu. Todo mundo queria saber, todo mundo queria conversar com Lázaro. Tanto que Jesus passa despercebido. Ele fala para o cara: olha só, deixa eu dizer algo para você. Quando eu cheguei aqui, você não fez nada por mim, mas ela fez. Ela fez. Ela se entregou por inteiro. Ela se entregou por inteira. Mas só se entrega por inteiro, meu irmão, quem tem a real convicção do tamanho dos seus pecados. Só quem tem a real convicção dos seus pecados. E talvez você não os tenha. Talvez você ainda não tenha a convicção de como você é pecador. Talvez você ainda ache que você é direitinho. Talvez você ache que Deus vai te aceitar do jeitinho que você é. Não, mas eu não matei, eu não roubei, eu nunca fiz mal a ninguém. Mentira, irmãos. É mentira. Nós somos pecadores e a nossa natureza grita por isso. A nossa natureza grita, geme pelo pecado. Mas você se acha bonzinho. Porque você não tem a profunda convicção dos seus pecados. Aí você olha a atitude dessa mulher e fala: ah, mas ela é diferente, ela era muito pecadora. Você está na posição de Simão. Quem não sabe a real condição dos pecados que tem, a real condição do que está vivendo, está na condição de Simão. Dá um empurrão na pessoa que está do teu lado aí e fala assim: deixa eu prestar atenção, rapaz. Para de conversar comigo. Para de conversar comigo, pô. Fala: eu não quero conversar contigo não. Fala: tô de mal até o final da mensagem. Presta atenção numa coisa. Todo mundo, quando adora, precisa entregar o que tem de mais especial. Repete comigo. Todo mundo. Não, repete de verdade. Todo mundo, quando adora, precisa entregar algo especial. Sabe o que essa mulher tinha para entregar? Um vaso com um perfume caríssimo, chamado nardo. Era um vaso de alabastro. Ela pegou o vaso e lançou aos pés do Senhor. Sabe quanto valia aquilo? 365 denários. 300 denários. Aquilo era um ano de trabalho. Um denário, um dia de trabalho pago. Era assim. Valia o trabalho de um ano. E ela pega aquele trabalho de um ano e fala: eu tenho algo muito especial para entregar ao meu Senhor. Deixa eu te dizer, você pode até ter passado 1h30 cantando aqui, mas se você não entregar o teu vaso ao Senhor, não vai adiantar de nada a gente ter passado esse tempo aqui. Sabe por quê? Porque todo mundo tem um vaso para quebrar diante de Deus, cara. Talvez sejam os vasos das tuas amizades, mano.
Talvez sejam os vasos das tuas amizades. Elas te levam para onde é ruim. Elas te fazem errar. Talvez seja o vaso da mentira. O que você acha? Talvez seja o vaso da frieza espiritual. Talvez seja o vaso de que você consegue enganar todo mundo. Todo mundo acha que você é cristão. Talvez seja o vaso de um relacionamento que você precisa abrir mão hoje. Hoje. O que você tem para quebrar diante de Deus? Fala: Deus, isso aqui é o mais precioso que eu tenho. Eu não queria que ninguém mexesse nisso aqui, Deus. Deus, isso aqui não. É isso que Ele quer. Derrame isso hoje na presença de Deus. Derrame para Ele. Um real encontro com Deus tira o valor das coisas, irmãos. Um real encontro com Deus tira o valor de todas as outras coisas. Quanto vale uma garrafa de água dessa? Quanto custa uma garrafa de água? R$2? É? 3? 3, vamos fechar em 3. Quanto custa essa garrafa aberta? Aqui agora que eu bebi, quanto custa? R$1? R$1, beleza, custa R$1 essa garrafa aqui. E se você estiver no deserto e só existir essa água, e eu for vender para você, quanto ela custa? Sabe qual o problema, irmãos? Sabe qual o problema da gente? É que a gente está dando para Deus qualquer coisa. O problema da gente é que a gente quer entregar para Deus qualquer adoração, achando que domingo que vem a gente vai ter oportunidade de fazer isso de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O que você tem para entregar é o precioso. Ele quer o que está dentro de você. É isso que Ele quer. Ele quer o teu coração. Ele quer tudo de você. Ele não quer 99% de você. Ele quer tudo. Tudo. Quando a gente encontra Jesus, todas as outras coisas perdem o valor. A gente dá a vida, irmãos. O reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou algo dentro de um terreno e depois ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele terreno. Sabe por quê? Porque o reino de Deus vale tudo que você tem. O reino de Deus vale tudo que você tem. O reino de Deus é urgente. Ele vale tudo que você tem. Tudo que você tem. Tudo que você pode dar. O reino de Deus é isso. Existe uma urgência no reino de Deus. Abra mão de tudo que você já conquistou, cara. Mas não abra só mão de coisas. Abra mão dos teus interesses. Abra mão de você. Olha, eu tenho esposa e filho em casa. E se eu algum dia falar para elas assim: o negócio é o seguinte, tem como vocês limparem o meu pé com o cabelo de vocês? Irmãos, qual o valor de um cabelo para uma mulher? Tem gente que paga 3 mil para botar um mega. Pô, você tem uma ideia. E depois de ficar preso, ele vale 3 mil fora da cabeça. Depois que botou na cabeça, ele vale tudo. Depois que botou na cabeça, é o meu cabelo, eu que paguei. Não é isso? É o meu. Não, aqui ninguém mexe. Deixa eu te dizer algo, querido. Essa mulher não estava só dando o que era mais importante, ela estava dando ela para o Senhor. Pegou o cabelo. Irmãos, a minha mulher não faz isso por mim, cara. Ela jamais secaria o meu pé com o cabelo dela. Ela fala: não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. E eu acho que ela é a pessoa que mais me ama nessa terra. Minha mãe está ali. Você secaria meu pezinho com o seu cabelo, mãezinha? Não, né? Secaria? Pô, meu Deus, eu vou te mostrar uma toalha, mãe. A adoração não é só o que se oferece materialmente, mas o que se dá fisicamente, sabe? A adoração tem a ver com o físico, sim.
A adoração tem a ver com o seu corpo. A gente vê o judeu no muro das lamentações, ele orando, ele encosta no muro e ele fica assim, ó. Ele ora balançando. Igual essa galera hoje, a gente canta balançando, né? Eita, só pra gente parece que tá cantando rock and roll, mano. Ele ora assim, mexendo. Por quê? Porque ele entrega a adoração com todo o ser, com tudo aquilo que ele tem. Ele vê até o corpo dele como expressão de adoração. Até o corpo. A gente precisa parar de colocar Deus dentro de caixinha e achar que só existe uma forma de adorar Deus. A primeira foi ela entrando sem ser convidada. Agora, a adoração não se incomoda com julgamentos. Você me dá mais 10 minutos? Se você não me der, tu vai ficar aí mesmo, que eu acho que eu vou gastar um pouquinho mais de 10, vamos lá. A adoração verdadeira pode incomodar, porque ela expõe a adoração que não é verdadeira. A adoração verdadeira pode incomodar, porque ela expõe a adoração que não é verdadeira. Jesus foi convidado para um banquete, mas provou que não estava sendo adorado. E na hora que a adoração verdadeira entrou naquela casa, quem foi a primeira pessoa a se incomodar? O dono da casa que havia convidado Jesus. Esse é o problema. Às vezes você está adorando, e é o que eu falo, adorar é romper, mano. Sabe, adorar é romper. Adorar é atravessar isso aqui, ó, e sair do natural, entrar no sobrenatural. E no outro texto, esse que eu li vai dizer assim: por que ela não vendeu? Olha, gente incomodado, sabe? Por que ela não vendeu o perfume? Por que ela não vendeu? A Bíblia vai dizer que esse cara que falou que ela devia ter vendido era Judas, e ele roubava a oferta, ele estava interessado no dinheiro. Ele não estava interessado ali. Quem fala às vezes, por que não vendeu? É porque está querendo dizer assim: eu posso fazer melhor do que ela. Eu teria feito melhor. Eu teria feito melhor. Sabe qual era o problema daquele fariseu, irmãos? Você sabe qual é o problema daquele fariseu? É que Jesus provou para ele que ele era o menos perdoado. E se ele era o menos perdoado, ele era o que amava? Amava menos. Esse era o problema. O problema não está na adoração que você dá, está na essência que você tem. Lembra Caim e Abel? Os dois adoraram. A essência de um era diferente da essência do outro. Um foi aprovado e o outro foi rejeitado. Os dois estavam tentando adorar naquele jantar. Tanto o fariseu quanto a mulher. Os dois tentavam adorar a Jesus. Um de um jeito: eu vou mostrar o que eu tenho para Jesus. Eu vou fazer um banquete para Ele. Eu vou botar a melhor comida. Eu vou botar, sabe, tudo que puder à disposição dele. E a mulher, que não pede licença a ninguém, que não é convidada, que rompe aquele lugar e entra. A adoração não está ligada ao que você pensa em fazer. A adoração está ligada ao que você faz. Calma aí, pastor. É isso. Ela podia ter ficado do lado de fora, olhando pela janela ou pela porta, ou por onde quer que seja, e pensando assim: como eu queria entrar ali. Se eu tivesse oportunidade de entrar ali, eu ia fazer isso. Se eu tivesse oportunidade de participar da igreja, se eu tivesse oportunidade de trabalhar na igreja, se eu tivesse oportunidade de servir. Irmãos, rompa!
Entre pela porta, faça como ela. Quebre o vaso e não deixe ninguém te expulsar de lá. Não importa, não deixe ninguém te expulsar daquele lugar, porque aquele lugar é o lugar da adoração. Ela estava no chão, lavando os pés com o seu cabelo. Quem mais perdoado ama mais. Tem noção? Você tem noção do tamanho do perdão que você recebeu? Tem uma canção que ela tem feito parte da minha vida, depois que o Paulo apresentou ela para mim. Paulo apresentou essa canção para mim. Jesus sorriu para mim. Conhece essa canção? Poucas pessoas conhecem. Muito bom. Ó. O quê? Foi você que me mandou a canção? Não, foi o Paulo. Ah, deixa para lá. Eu não enxergo mesmo, vocês vão falar, eu não vou ver. Nessa canção, ele tem uma frase que ele diz: Jesus me salvou de mim. Irmãos, eu acho que naquele dia que eu ouvi essa canção a primeira vez, eu falei, nossa, é isso. Porque eu consegui fazer uma avaliação da minha vida. Eu consegui colocar a minha vida em pauta e falar, cara, meu Deus, o que eu ia fazer da minha vida se fosse eu sozinho? Eu era destrutivo, irmãos. Eu era destrutivo. Eu gostava de fazer o que era ruim. Esse era eu. Eu gostava. Se tivesse um lugar onde tem 20 pessoas conversando, e naquele lugar 2 pessoas ali não prestavam, não eram boas coisas, eu tinha 18 pessoas para me relacionar, 18 boas pessoas para me relacionar, mas eu não sei nem como. Quando eu ia ver, eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas, mas eu estava conversando e me divertindo justamente com aquelas pessoas que não eram boas. Eu era destrutivo. Eu conheci coisas muito cedo. Práticas entraram na minha vida muito cedo. Por quê? Porque se eu tivesse cuidado de mim, eu tinha me destruído. Eu não sei se eu estaria aqui conversando com vocês. Chegou uma fase da minha vida que eu ganhava dinheiro dando propina. Sabe quantos anos eu tinha, irmãos? 15 anos. Eu era destrutivo, mas Jesus me salvou de mim. Eu entendo o tamanho do perdão que eu recebi. Quero te fazer uma pergunta. Você entende o tamanho do perdão que você recebeu? Você entende que se Jesus não tivesse entrado na tua vida, hoje, talvez você não estivesse aqui? Não é aqui na igreja. Aqui você não estaria. Mas você não estaria aqui na terra. Talvez alguns de vocês já tenham tido livramentos incríveis assim. Eu conheço um pouquinho da história do Felipe. Certeza que Jesus te salvou de você, mano. Conheço um pouquinho da história do Rui, que outro pastor que estava aqui. Jesus te salvou de você, Ruizão. Conheço a história do Paulo, tadinho. Jesus te salvou de você, Paulo. O meu filho tem 15 anos. 15 anos. Foi criado na igreja sempre. Viveu aqui dentro. Mas eu tenho convicção que se Jesus não tivesse entrado na vida dele, o diabo iria usar todos os talentos que Deus deu para ele. Estou caminhando para encerrar. Hoje as pessoas não querem adorar. Elas querem fazer competição de quem sabe mais a Bíblia. Hoje as pessoas não querem adorar.
elas querem fazer competição de quem sabe mais teologia. Hoje as pessoas não querem adorar, elas querem canções que falem diretamente com elas, e querem fazer análises teológicas e qualquer coisa que seja sobre uma canção. Quem está disposto a quebrar o vaso, de verdade? Eu quero terminar falando de um cara. Esse cara é um exemplo. Esse cara na Bíblia é um exemplo. Zaqueu. Você conhece Zaqueu? Zaqueu, o baixinho. O baixinho Zaqueu. Para a Bíblia falar que Zaqueu era baixinho, irmão, Zaqueu devia bater perto de anãozinho ali. Zaqueu. A Bíblia fala que Zaqueu queria ver quem era Jesus. E é tão legal, irmãos, quando alguém se aproxima de Jesus, não porque ele quer um milagre, não porque ele precisa de uma casa nova, não porque ele precisa de uma namorada nova, não porque ele precisa de uma porta aberta, não porque a vida financeira dele está ruim. Zaqueu sobe na árvore por causa de uma coisa: porque ele queria conhecer Jesus. E porque ele queria conhecer Jesus, quando Jesus chega embaixo daquela árvore, ele olha para cima. Oi, Zaqueu. Oi, Jesus. Hoje eu vou entrar na sua casa. Hoje eu vou na sua casa. Você não quer me conhecer? Quando você tem o simples e genuíno desejo de conhecer Jesus, o próprio Jesus deseja te conhecer. Diferente do Simão do banquete que convidou Jesus, a atitude de Zaqueu foi tão linda que Jesus se convidou para ir na casa dele. Olha, nós fizemos 1h30 de adoração, quase 2, né? Quase 2, vamos deixar assim, quase 2. A Radassa escondendo o rosto ali. Quase 2 horas de adoração. Vou botar o nome agora dos cultos: quase 2 horas de retrô, tá? Quase 2, que é para tu ficar mais à vontade, Radassa, tá bom? Nós fizemos 1h30 de adoração porque nós temos a certeza de que muitos corações aqui precisavam romper e adorar. E eu vou te dizer uma coisa: quando nós tivemos a ideia de mudar o nome desse culto, e falamos, não, nós vamos mudar, não, vamos sair lá e vamos mudar o nome. Ontem à noite Deus estava falando comigo, e Deus falou comigo que Ele muda nome de culto. E foi muito louco. E eu quero concluir essa mensagem assim. Queria já chamar a galera do louvor, pode subir. Eu quero concluir ela assim. Estou descendo. Vou ficar por aqui. Oh, glória. Aqui eu fico mais perto de vocês. Olha para mim. Em 1904, no país de Gales, aconteceu um avivamento em 1904. O avivamento do país de Gales. Esse avivamento ele foi feito em cima de uma pessoa chamada Evan Robert. Evan Robert orava para que Deus avivasse aquele lugar. Esse homem aí, ó. Olha lá. Parece até um pouco o pastor Anselmo, não parece? Olha lá. Olha lá. Irmãos, esse avivamento foi tão incrível
Mas tão incrível, porque eles oravam por isso, que em 4 meses, 100.000 pessoas se renderam a Jesus. Em 4 meses, 100.000 pessoas em uma nação se renderam a Jesus. Em 1906, acontece um outro avivamento. William Seymour, Rua Azusa. Esse aí já parece o Wallace. Olha lá. O Wallace mais velho vai ser a cara de William Seymour. Seu avô, parece com o avô do Wallace, né? William Seymour. Esse é o avivamento da Rua Azusa. Esse avivamento alcançou você. Você sabia? Aqui começa o movimento pentecostal. Alguém aqui ou já foi da Igreja Assembleia de Deus? Isso, começou aí, ó. Esse cara, olha lá. Eles entravam no templo e eles oravam e cantavam. E era um negócio tão sobrenatural, que quando as pessoas saíam para olhar o lado de fora, tinha um monte de gente caída na calçada, porque as pessoas passavam na calçada, e elas não conseguiam aguentar a glória de Deus, e caíam na calçada, e ali eles pegavam as pessoas, para ajudar, arrastavam ela para dentro das igrejas, e ela ia aceitando Jesus, de tão grande que foi esse avivamento. E esse avivamento foi pautado em algo: a busca dos dons espirituais. E nós tivemos muitos outros pelo caminho. Só que em 1967 a gente teve um avivamento diferente. Foi aqui pertinho. Em 1967, ali não veio o escrito. Acontece um avivamento na Argentina. A coisa mais linda, jovens começam a se reunir para pedir a Deus que Ele avivasse as igrejas. Não tinha um nome nesse avivamento, tinham jovens que oravam. Deus começou a visitar as igrejas. O movimento cristão ganha força na Argentina nesses anos. E mais de 1 milhão de pessoas entregam a vida para Jesus nos próximos 4 anos seguintes. Sabe, jovens se reuniram. Em 2023... ele acontece em 1970. Na verdade, esse lugar, essa faculdade, já aconteceram 3 avivamentos. 3, nesse lugar aí. Aconteceu em 1908, em 1970 e ano passado, em 1923. Em 1920, foi ótimo, ano passado. Em 2023, fica comigo. Em 2023, quantos aqui ouviram notícias disso? Quantos aqui ouviram notícia? Eles começaram um culto, tinham 8 pessoas, 8 jovens entraram na capela, naquela capela ali, naquele lugar ali, em 2023, o céu invadiu a terra. E um culto que era para durar 1 hora de oração, durou mais de 14 dias, sem parar. O culto não parava. E sabe qual foi a maior marca desse avivamento? Confissão de pecados. Pessoas que reconheciam o que elas realmente eram. As pessoas vinham à frente, do nada, saía lá de trás, pedia o microfone,
chegava aqui na frente, olhava para a igreja e falava: eu queria falar com vocês que eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu sou mentiroso, porque eu me drogo, porque isso, porque aquilo, porque não sei. E elas confessavam e botavam para fora as suas mazelas, as suas tristezas, as suas vergonhas. Eu concluo para você dizendo que a adoração, ela muda o nome de um culto, mas muda tanto, porque um culto pode se tornar um avivamento. Só o Espírito Santo de Deus muda um culto em avivamento. E eu tenho, irmãos, falo para vocês de púlpito, o maior desejo da minha vida é que um dia esse culto comece e que ninguém consiga terminar ele. Eu oro para que isso aconteça um dia, irmãos. Eu oro para que um dia a gente entre para orar 1 hora e fique 14 dias aqui, e que as pessoas comecem a sair de todos os lugares do mundo, porque elas precisam de avivamento. O que você tem para quebrar, para entregar a Deus? O que você tem para entregar? Pastor, eu já dei tudo que eu tinha, eu estou aqui, minha perna está doendo já de tanto tempo que eu fico em pé. Está doendo mesmo? Está doendo, desculpa, fica em pé de novo aí, vamos orar, vamos. Fique em pé, fique em pé.